da palavra na sua vida, qual impacto que você vai ter? Em todas as áreas, né? Então vamos receber agora nessa noite com a salva de palmas, bastante palmas, muitas palmas, pastora Aline, muitas palmas para ela. Nossa pastora Vânia. Sou eu. Esse é o novo modelo do Ministério Palavra da Graça. A tendência daqui a pouco vai ser 3D. Amém, pastora? Como é que Amém, você tá? produtor. Vem pra cá, porque já tá ao vivo pro mundo. Ai, Tá? tá. Esse tempo todo de ministério, pastora, como é que você se sente estando na sua casa, podendo falar o que você realmente, o que está na palavra, sem ter esse controle? Hoje Oi. você é livre na palavra e hoje você fala realmente o que está na palavra. Como é que é para a pessoa que está em casa, que está vivendo muita dificuldade e tendo a Bíblia como ferramenta de apoio e não consegue usar? Como é que você tem que... Eu vou incentivar as pessoas a virem, né? A virem, a sentarem, aprenderem a palavra, porque a palavra é a verdade, e a verdade é o que muda, né? A verdade é o que liberta. Então, eu descobri isso quando eu estava estudando, lá há muitos anos atrás. E aí eu disse, e essa palavra funciona, e Jesus deixou dessa forma, então funciona de verdade. Então, tem que pegar o que está literal na Bíblia e praticar. Mais do Novo Testamento do que do Velho. O Velho é as histórias, as parábolas, as histórias todas. A vida de pessoas pode nos incentivar, pode nos animar a praticar. Mas o Novo Testamento vai fazer isso de uma forma diferente. De forma efetiva, sabe? De forma viva. A palavra é viva. Vive e eficaz, né? Vive e eficaz, então, isso. Pastora, assim fica ao seu tempo, tá? Você tem basicamente aqui no nosso cronograma, o Azaf está finalizando alguns ajustes ali, nós temos 2 horas, você fica tranquilo, você fala, seus slides estão ali, fala o pessoal de casa que está assistindo, isso vai ser produzido aqui hoje, vai ser hoje mesmo ser colocado nos seus canais de comunicação, tá bom? E o que eu espero que as pessoas peguem ele é nosso espírito. Eu quero que elas entendam isso, porque muda tudo de figura. Não é o Espírito Santo só que é o Espírito do Pai, que as pessoas nem sabem. É assim, é tão raso que as pessoas não sabem que a pessoa do Espírito é o Espírito do Pai, é o Espírito de Cristo. Tem gente que nunca leu isso. E, infelizmente, tem muita coisa ensinada fora da realidade da palavra. E aí as pessoas não têm um relacionamento, não têm uma vivência com a pessoa do Espírito, não aceita ele como meu Espírito. Ele está perto, ele está aqui sentado na poltrona do meu carro, do passageiro. Essas expressões, quando na verdade não é nada disso. Ele é nosso Espírito. E se ele é nosso Espírito, ele está dentro de nós para tudo. Ele está querendo fazer da nossa vida algo extraordinário, mas a gente precisa deixar e a gente precisa conhecê-lo. O Espírito Santo, que é nosso, que santo somos nós, né? Ele só vai conseguir desenvolver conosco o que você tem de conhecimento. Isso. Nós mesmos somos capazes de limitar o que ele precisa de cada um de nós. Isso, por isso que quando a palavra fala em Oséias 4:6 que a falta de conhecimento está destruindo o povo de Deus, inclusive nessa área da pessoa do Espírito. Porque se a gente pensar, a pessoa do Espírito, ele revela tudo. Ele nos guia, ele fala conosco a respeito das coisas que vão vir. Ele vai falar de Jesus. Ele vai nos convencer do que Jesus fez. Ele vai mostrar o poder que é inerente a tudo que Jesus fez, o poder da ressurreição, o juízo eterno, que são as sentenças eternas que estão escritas para nós. Então, tudo isso é o Espírito Santo que nos ensina. Amém. E ele não é o Espírito Santo fora da gente. Ele não é o Espírito sentado na nossa poltrona. Ele não é um passageiro. Ele é uma pessoa que vive dentro da gente. Ele faz parte de nosso DNA. Ele faz parte de quem somos. E ele não é um elevador, né? Que sobe e desce. Não, ele não sobe, ele não desce. Ele está dentro de nós. Então, pastor, fica à vontade aí. Tá bom? É mais real do que a gente aqui, um olhando para o outro, entende? Amém. Faz parte de nós. A pessoa do Espírito faz parte de quem somos. Fica à vontade aí, tá bom, pastor? Você sentar ali para aprender um pouco. Vamos lá. Precisar de alguma coisa? Boa noite para vocês. A gente já tem falado... Bota para trás, só um pouquinho. Pronto. Obrigada, amor.
A gente já tem falado sobre a pessoa do Espírito. A gente já sabe que o que a gente conhece é sobre o Espírito Santo, né? A gente fala do Espírito, e foi assim que a gente aprendeu sobre o Espírito Santo. Só que a partir desse ensinamento, e a gente já vem fazendo isso na sala de aula, a gente vai começar a falar dele como meu Espírito. Declare comigo, meu Espírito. E ele é o Espírito que estava com o Pai, com Cristo, conosco, desde o início de tudo. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo, ele é o Espírito da fé. E aí a gente vai ver os nomes, símbolos, atribuições, todas essas coisas referentes à pessoa do Espírito Santo. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente vai ver o Espírito Santo é um presente de Deus. Olha, Deus pegou alguém que é igual a ele, que é o Espírito dele, que faz parte de tudo que Deus é, e colocou dentro de nós. Gente, e eu quero que você pare e pense nisso. Ele é o Espírito do Pai. Ele é o Espírito de Deus. Ele é o poder que estava na criação. Gênesis 1, 2 vai falar sobre isso. O Espírito Santo pairava sobre tudo. E olha, se a gente entender que ele é o poder, a gente vai entender a unção, vai entender o poder, vai entender como ele se manifesta. Se a gente entender que ele é um presente de Deus para a vida da gente, para nos ajudar e coordenar tudo na nossa vida. Ele não quer que a gente faça nada sozinho, nada. E essa consciência muda completamente o que a gente pensa a respeito do Espírito Santo. Porque ele não é só o Espírito que é santo, separado de tudo. Tá bom aí? Pronto. Então vamos lá, olha. Essa palavra ruar é assim. Eu estava até falando para a Wagner em casa. É tipo isso, olha. É um sopro. Ele é escrito R-U-A-I-H em hebraico, mas é como se fosse um sopro. Ele está fazendo assim, ó. É o sopro de Deus. É a vida de Deus que está dentro de nós. Então, você começa a ver que é muito mais do que só uma pessoa em você. Só uma consciência da pessoa do Espírito. Não, faça assim comigo. É o sopro, é a vida, é tudo que está dentro de você. Entende? Então, uma criança, quando diz que dos lábios do bebê vem o perfeito louvor, está falando disso. Porque a criança respira. A criança, quando chora, ela faz esse som. Tudo que ela tenta falar, ela faz esse som. Então, por isso que vem que o perfeito louvor vem dos lábios de criança, de bebês. Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Ele é o sopro, ele é o vento, ele é a respiração. Então, quando Deus criou o homem, ele criou um homem e ele colocou o Espírito dele dentro de nós. E o sopro de Deus soprou nas narinas. E olha, a gente viu que o Espírito continua vivo, mesmo que sua carne morra. Não é? Não é verdade? Porque o Espírito continua vivo sem a carne. Mas a carne sem o Espírito não tem vida. Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. As pessoas, os filósofos, esse pessoal todo que estudou tudo sobre isso, não sabe. Mas a alma só funciona por causa do Espírito. E aí você pode ir para a 2 Tessalonicenses. E abram lá, vá. 2 Tessalonicenses 5, 23. Porque a grande questão da humanidade é saber se é alma e carne, alma e corpo. Tá tranquilo? Abra aí comigo. E essa é uma carta, 1 Tessalonicenses 5. Obrigada, amor. Obrigado. Ficou bom agora? Acho que ficou melhor. Obrigado. Aí veja, e a grande questão da humanidade é dizer que as pessoas são o quê? Elas são alma e espírito. Não. Ela é um espírito, alma e corpo. Não é só uma alma e só um corpo, como a filosofia diz, ou que somos animais racionais numa evolução. Não, não somos. Nós não somos animais, não fomos criados numa espécie de animal.
Deus colocou o sopro dele dentro de nós. É isso que a gente tem que raciocinar. Ok, gente? Então, você tem que começar a pensar que você é mais do que você pensa que você é. Porque você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Amém, gente? Então, 1 Tessalonicenses 5, 23, ele vai dizer: e o mesmo Deus da paz vos santifique completamente. E todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que ele está falando conosco? É sobre a vinda de Jesus no céu? Não, irmãos, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando de você permanecer íntegro, nada quebrado, nada faltando aqui nessa terra. É para você viver plenamente aqui na terra. E olha, não tem como a gente viver plenamente, nada quebrado, nada faltando, nada partido, tudo plenamente inteiro, completo em todas as áreas. Não tem como você fazer isso sem a pessoa do Espírito. Sem você, aí eu não vou falar só sobre você não ter o Espírito Santo. Não é isso. Mesmo as pessoas que têm a pessoa do Espírito, elas podem viver sem estar plenamente íntegros. Sem nada quebrado, nada partido, nada faltando. A gente estava analisando duas palavras ontem, servo e filho. E servo, irmãos, as pessoas que são servos estão vivendo melhor do que a 99% dos cristãos hoje na terra. Os servos têm plano de saúde. Você é empregado de uma empresa, você tem plano de saúde, você tem ticket de alimentação, aqui você tem o cartão não é? O Rio Card, que foi tirado de circulação, não foi isso? Então você tem vários benefícios. Você tem seu salário, então você sendo servo de alguém está melhor do que ser servo de Deus. Porque o servo de Deus está vivendo aí, irmão, doente, aceitando falta, aceitando tudo. E isso tudo é porque não conhece o quê? A pessoa do Espírito. Ok, gente? Agora abre 1 Coríntios 6, 17. Então, onde na Bíblia diz que você é um espírito? Aqui, em 1 Tessalonicenses 5, 23, ok? Abre 1 Coríntios agora, 6, 17. E por que é que as pessoas não entendem a Bíblia? Porque elas ficam com a conversa de pessoas. As pessoas não olham. Por isso que quando eu falo com vocês que abra a Bíblia, irmão, a Bíblia é a coisa que você mais tem que abrir. Você precisa entender o que está escrito. Você não pode ir na conversa de ninguém. Você tem que parar e pensar, ei, peraí, eu preciso saber o que está escrito. Eu preciso pegar o que está escrito e dizer assim, ei, aquilo que eu estou ouvindo está igual ao que está escrito. Amém, gente? Então, você precisa estar familiarizado com sua Bíblia. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Declare comigo, eu e o Espírito Santo. Somos um só Espírito. Então, de hoje em diante, eu vou me referir à pessoa do Espírito como meu Espírito. Diga, meu Espírito. Diga de novo, meu Espírito. Irmãos, e quando você toma consciência que Ele é seu Espírito, você agora conta com Ele. Porque não tem como você viver qualquer coisa na carne ou da sua alma sem conversar com seu Espírito. É uma integração. A gente falou da integralidade do Espírito. Então, é uma integração de você e Ele. Agora, o povo de Deus, anota para você, Oséias 4:6. O povo de Deus está sendo destruído. Deus diz assim, e o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não falta a pessoa do Espírito, falta, ele está dentro quando você recebeu Jesus. E olha, eu sei que as igrejas criaram problema, criaram dificuldade para as pessoas receber Jesus. Mas Romanos 10, 8, 9, 10, anota para você. Porque você não pode esquecer esse texto. Romanos 10, 8, 9 e 10. Ele vai dizer que aquele que confessar o nome do Senhor vai ser salvo. Se você crê no coração e você confessa, irmão, olha, só confessa quem crê. Só confessa quem crê.
Então, se você confessa, se você fala com sua boca que Jesus é Senhor, Jesus é autoridade, ei, você está dizendo, você é salvo. Você tem um Espírito dentro. Aí 1 Coríntios 12, versículo 2, ele vai dizer, olha, que ninguém diz pelo Espírito de Deus que Jesus é maldito. Só diz que Jesus é Senhor pelo Espírito certo. Então, se você declara Jesus Senhor, você tem o Espírito certo. Diga, eu tenho o Espírito certo. Sabe, independente do que os filósofos estão dizendo, as pessoas que falam de religião e igrejas, não importa, não interessa o que elas dizem. Você tem que ser guiado pelo que está escrito. Entendido, gente? Ok? Isso. Pronto, é versículo 3, 1 Coríntios 12, 3. Ele vai dizer assim, ó, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito. Jesus é anátema. Tem algum celular ligado, não tem? Que está dando esse barulho? Não? É. Aí ele diz assim, olha, é versículo 3, 1 Coríntios 12, 3. Aí ele diz que Jesus, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Ninguém, irmãos. Então, se você diz que Jesus é Senhor das suas ações, da sua alma, das suas emoções, do que você pensa, daquilo que você age, do seu viver diário, você está dizendo o quê? Você está dizendo pelo Espírito certo, porque não tem como usar o Espírito. Olha, ninguém que não nasceu de novo diz que Jesus é Senhor. É uma coisa simples demais. Você pode perguntar, irmãos, aquele que chamar o nome de Jesus será salvo. Jesus não criou, Deus não fez um plano complicado. Deus é o executor do plano. Olha, a gente está vendo aí vento, né? Abram lá Atos 2. Vamos abrir logo isso daqui? E eu gosto disso. Eu gosto de ver esse versículo. Atos 2, versículo 2. De repente... E vocês é que tem que ser crítico assim. Espera aí. A pastora está falando. Onde é que está escrito? Pastora, onde é que está escrito isso? Pega o celular e procura. Você tem que saber que está escrito. Olhe para seu vizinho e diga, você precisa saber. Porque a mudança de uma vírgula, irmãos, e de uma palavra, muda todo o contexto. E a ideia de Deus não é essa, é que você entenda o que está escrito e pratique o que está escrito. E olha, uma das coisas que eu mais quero que as pessoas entendam é que literalmente está escrito. E que é vivo e eficaz e manifesta na nossa vida. Exatamente aquilo. Então, Atos 2:2, ele vai dizer, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Olha, a gente leu ontem aqui sobre o vento, que você não vê de onde ele vem, nem para onde ele vai. E está falando de ser guiado pelo Espírito. Então, abre também Romanos 14. Romanos 8, versículo 14. E uma coisa que vocês vão ter que se acostumar é com isso. É de tanto ler os versículos, decora onde está. E não precisa decorar, não. Essa não é a ideia. A ideia é você saber onde está escrito. Você mexe tanto na sua Bíblia que você sabe onde ele está. Ok? 8:14, ele vai dizer, olha, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o vento, irmãos, é para isso. O vento guia você, olha, eu não estou aqui na frente do ventilador, se eu sair daqui não tem vento. Então o vento diz aonde eu tenho que fazer. Eu não vejo o vento, eu vejo... Mas eu sei que ele está aqui, não vejo, não sei que está aqui. Então, na hora que eu saio da direção dele, eu me perco. Eu fico com calor. Mas se eu estiver aqui, eu estou dando um exemplo bem simples para você entender. O Espírito Santo lhe dá a indicação de onde você deve ir. De onde você deve estar, com quem você deve estar, com quem você deve falar, com o que você deve falar ou não.
A pessoa do Espírito Santo lhe guia em todas as coisas. Porque ele é seu Espírito. Ele está dentro de você, ele não está fora. Eu vou falar com o Espírito Santo. Irmão, é mesmo que você está conversando com você. Diga, eu converso comigo. Porque ele é meu Espírito. Por isso, irmãos, que quando a gente... E o que é que isso muda na nossa vida diária? Sabe o que muda na nossa vida diária? A gente não faz nada sem a direção do Espírito. E muita gente, muitos cristãos estão perdendo, porque estão entrando em dificuldade. Estão se mantendo em conversas que não traz resultado. Está aceitando limitações, sabe? Está sendo enganado. Por causa de quê? Porque a gente não coloca a pessoa do Espírito como essa pessoa que fala comigo, essa pessoa que me guia. E, irmãos, e olha, vento é uma coisa sensível, vento não machuca. Mas ele diz que aquele vento impetuoso, ele enche a casa. Não é? Em Atos 2:2, ele diz que veio um vento impetuoso e que encheu a casa. Então, a gente percebe a ação do vento. A gente percebe e a gente é beneficiado pela ação do vento. Vocês entenderam isso? Então, é suave, mas ele não tem outra característica. Ele é o vento. Você vê que vento, a gente pode... a gente percebe onde ele está, a corrente de vento, não é? A gente percebe onde ele está. E aí, a gente desfruta desse vento. Porque esse vento refresca. Esse vento retira, irmão, toda a poeira, toda a areia, sabe? Toda a sujeira. Tudo que tem, que pode ser levado, ele vai levar esse vento impetuoso. Então, muitas áreas que a gente não muda é por causa que a gente não entende o que o vento do Espírito faz. E ele é o vento. Vocês entenderam isso? Tranquilo? Tranquilo até aí? Ok. E aí, olha, essa presença não é algo abstrato. Não é algo que você não pode pegar. Porque você desfruta da pessoa. Você é casado? Você tem um relacionamento que você tem de amizade bom? Você desfruta daquela pessoa. Você desfruta da confiança. Você desfruta da cumplicidade, não é? Por quê? Porque aquela pessoa é confiável. Olha, não tem ninguém mais confiável do que a pessoa do Espírito. E se você prestar atenção a todas essas características, você vai descobrir como conversar com ele, como falar com ele, como desfrutar, como envolvê-lo em todas as situações. Agora, tudo que você se posiciona, você perde algo. Essa é uma coisa que você tem que parar para pensar. Tudo que você se posiciona, você perde algo. Pessoas que não querem comprometimento com a palavra, você perde elas. Porque elas não querem a palavra, não é porque elas não querem você. Relacionamentos danosos, irmão, nem chega. Se chegar para você, ela não quer continuar andando com você. Por quê? Porque o seu interesse é fazer a vontade do Pai. Aí você revela, porque o Espírito Santo não revela Cristo. O Espírito Santo não convence o mundo do pecado. Quem está em pecado, irmãos, começa a ser ativado. É assim, olha, o estilo de vida de um e do outro não bate. Então, fica nesse confronto o tempo todo. E aí você vai se colocar num lugar. Sabe qual é o local que você se coloca? Você se coloca num lugar que... a outra pessoa não quer estar. Porque ela olha para você e vê seu estilo de vida e ela não quer. Irmão, você tem que começar a pensar o que pessoas estão gostando dos seus relacionamentos com você. Por que essa pessoa que faz tudo errado quer relacionamento comigo? Porque o que é que ela vê em mim de correspondência com ela? Por que é que ela aceita? Se a minha vida não é essa. Você é que tem que perguntar. Vocês entendem? Porque ela tem que ser chocada com o seu estilo de vida. Essa pessoa vive num estilo de vida tão excelente que não tem como eu continuar aqui. Não tem como eu continuar do mesmo jeito. Não tem como. Ou ela entra no seu estilo de vida. E olha, irmãos, e pessoas, ela nunca vem para entrar no seu estilo de vida. Ela sempre quer que você entre no dela. E a ideia de Deus não é essa. Jesus não se misturou com nada nem com ninguém. Jesus nunca foi influenciado, irmãos. Olhe para seu vizinho e diga, olha, eu espero a mesma coisa de você.
Não ser influenciado pela dor, não ser influenciado pela falta, não ser influenciado pela doença, não ser influenciado pela manipulação da vida de ninguém. Nem pelo pecado, nem pelo muito dinheiro, nem pela quantidade de poder, nada disso. Que nada disso influencie você. Amém, gente? Ok? Então é simples a gente entender o Espírito Santo como um vento impetuoso. Ele limpa, ele tira, ele guia você, ele lhe dá estratégia, ele leva você. Você precisa pensar nele como um vento. Amém, gente? E Deus criou tudo, né? Aí essa gente já leu, não é? Como um vento impetuoso. Aí, assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas, em Gênesis 1, 2, aí o sopro divino deu vida ao homem. Depois o pastor Wagner vai disponibilizar tudo isso aí para vocês. Aí agora fogo. Porque ele é o Senhor. Porque o símbolo dele é fogo? Porque a primeira aparição de línguas foi como fogo. Por quê? Porque a oração em línguas faz isso na sua vida. Você quer tirar o quê? Mau hábito? Você quer tirar palavras más da sua conversação? O que é que você precisa tirar da sua vida? O fogo faz isso. Olha, as pessoas dizem, e nos ensinaram, né, que Deus é amor e fogo consumidor. São 2 versículos diferentes, Hebreus 7, e lá na frente o outro, que vai falar, 1 João. Mas é verdade que Deus é fogo consumidor através da pessoa do Espírito, sim. E nós que o conhecemos como fogo, irmãos, devíamos declarar o fogo, destruindo aquilo que nos retarda nosso crescimento. Não é a gente dizer, mas todo mundo tem seu tempo, todo mundo tem sua forma. Todo mundo tem uma forma de reagir. Não. Ei, a forma é o da palavra, é a da pessoa do Espírito. Eu reajo conforme ele. Então, se ele é fogo, eu é quem quer o fogo dele. Se manifestando, não só o vento me guiando, não só o vento refrescando e dizendo onde eu devo estar. Ei, mas o fogo consumindo os pensamentos errados, rompendo as barreiras de relacionamento, rompendo aquilo que suas emoções são destrutivas. Sabe? É você viver num estilo de vida sobremaneira excelente com a pessoa do Espírito, porque ele é seu Espírito. Hoje o que eu quero mais enfatizar é que ele é seu Espírito e está dentro de você. E ele não é uma parte do Espírito de Deus, ele é uma pessoa completa. Por isso que eu dei aquelas palavras a vocês, a integralidade, a complexidade, a totalidade da pessoa do Espírito Santo dentro de você. Amém, gente? Então, o fogo, irmãos, pousou sobre eles e as pessoas ali precisavam ver que algo tinha sido diferente. Agora, você quer ver algo diferente acontecer na sua vida? É você começar a orar em línguas. Mas eu só oro um pouquinho, não importa a quantidade. Repita até vir mais. Olha, irmãos, uma criança, se você... eu lembro de Daniel. Daniel, quando estava aprendendo a falar, ele dizia que agute era arroz. E só a mãe sabia que era arroz. Porque uma criança dizendo agute, você não sabe, pensa que é iogurte, né? Não, não era. Para ele era arroz. Ele queria arroz. E ele, mãe... Aí ele dizia agute, era arroz. Então, para ele, quando ele aprendeu essa palavra agute, que não existe, só existia para ele, eu já sabia, era arroz. Era arroz. Mas chegou ele e cresceu. E não é, irmãos, porque ele dizia uma palavra errada, que o arroz não se manifestava, não. A mãe sabia o que era que ele queria dizer. Muitas vezes, irmão, em oração em línguas, você não sabe o que está falando. Mas sabe, é uma coisa muito boa que 1 Coríntios 14 ensina. Olha, o diabo não sabe, os demônios não sabem, as pessoas não entendem, só você e o Espírito Santo. Só você e a pessoa do Espírito. Aí ele está resolvendo suas questões. E aí você ora. Irmão David Robinson, ele fez o ministério todo dele em cima de oração em línguas.
ensinando só oração em línguas, irmãos. E tudo que ele viveu foi baseado em oração em línguas. Ensinando ao povo brasileiro o que era oração em línguas. E oração em línguas, você ora, ora, ora e ora. Declara as orações e faz, e faz, e faz. Você acha que não está fazendo nada. Mas sua cabeça, irmão, daqui a um tempo ela começa a se aquietar. Sabe esse questionamento que parece que entrou uma fumaça na sua cabeça e você não sabe para onde ir? Essa fumaça acaba. É trevas. Não é nem fumaça, porque fumaça é símbolo do Espírito Santo, tá? É trevas. Sua mente está entenebrecida, sua alma. E como é que você tira tudo isso? Eu não entendo a palavra. Ora em línguas. Eu não consigo resolver esse ciúme. Oração em línguas. Eu não consigo ter emoções fortes, segura, decidida. Oração em línguas. Tudo que você não pode e não sabe como resolver. Ei, oração em línguas resolve para você. Aí você diz assim, mas pastora, na hora a gente não vê nada. Na hora você não vê nada. Você não vê nada. Nada. Sua cabeça briga com você, mas sabe o que é que acontece? Na próxima situação, que aquela situação aparece, você age completamente diferente. Aí aquilo que você pensava que não andava, aí na próxima vez que aparece, ela anda. Ela se resolve. E você não fez nada. Você nem se chateou. Aí uma coisa que te chateava, agora também não lhe chateia mais. Irmão, olha, a vida com a pessoa, consciência, com a consciência da pessoa do Espírito, resolve a vida. Você resolve tudo por dentro. E aí você se torna forte por dentro também. Vocês entenderam até agora? Sabe, e eu quero que a partir de hoje você dedique tempo. Porque Ele mesmo vai te ajudar a orar em línguas. É Ele quem te auxilia nas fraquezas. Agora, irmão, depois que você pecou, depois que você faz errado, agora Ele te ajuda. Mas Ele te ajuda com as consequências erradas. Ele não te livra, não. Irmão, enquanto você está tentando ajustar as coisas e tentando fazer da forma correta, Ele está te ajudando. Agora, depois que você fez errado, você entrou por um caminho que Ele não te guiou nesse caminho, Ele deixa você seguir. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Mas Ele não impede que você haja daquela forma errada. Por quê? Porque Ele não é usurpador, Ele não é ditador, Ele é seu espírito. Se é seu, irmão, ainda quem comanda ele é você. Diga, quem comanda a pessoa do Espírito sou eu. Ele não age sozinho. Ele não age sozinho. Ele não age. Essa é uma coisa que você precisa entender. E os cristãos do mundo todo, a pessoa do Espírito não age sozinho. Agora, se você quer retirar as coisas erradas, se você quer ajustar, ele te ajuda. Agora, na hora que você diz, olha, eu quero fazer isso, e vai e parte para a ação, irmãos, ele deixa você fazer. Depois você colhe a consequência, e ele está lá para te ajudar. Ok? Para te ajudar a passar. Os crentes pensam que ele vai livrar a gente. Não, irmão, ele não livra mais. Ele te ajuda a colher as consequências, sabe? Tipo assim, olha, eu não te abandono hora nenhuma, mas você assume a responsabilidade e eu te ajudo a assumir essa responsabilidade. E se você quiser, eu te ajudo para você não fazer de novo. Mas você precisa ouvi-lo. Você precisa se posicionar com o que ele está falando. Porque, irmãos, toda inclinação do Espírito dentro de nós é para a gente se posicionar. Olha, hoje eu tenho completa certeza a respeito, e quero que vocês pensem sobre isso. Todas as referências da Bíblia, quando fala que Jesus é Senhor, é sobre posicionamento. Não é dele estar sobre nós, mandando, controlando a gente, porque Jesus não faz isso. Ele não faz. E não é só uma coisa que eu posso dizer, Jesus é Senhor da minha vida. Não é. Todas as vezes que tem Jesus Senhor, eu preciso me posicionar frente a algo. Vocês entenderam isso? Entenderam? Então, é sobre posicionamento em autoridade. Qual é a autoridade que eu estou dando? A palavra ou a minha carne? As minhas emoções ou o que eu quero? É você que decide. Olhe para seu vizinho e diga, é você que decide.
Então, nessa fase aqui, eles precisavam ver o que era línguas, irmão. Você precisa ver fogo hoje? Não. Eles receberam Jesus e agora apareceram as línguas. Os discípulos, irmão, estavam lá, Pedro pregou. Então, tem que ter uma ação de fé. Tem que ter uma ação de fé. Você crê e aí as coisas acontecem. Olha, nós temos a pessoa não tem do Espírito e agora eu vou perguntar, quanto tempo você fala em línguas por dia? Para e pensa nisso. E eu sei que para todos vocês é rapidinho. Muitos vão dizer, na hora nenhuma. Minuto nenhum. Mas, irmãos, faça disso um costume. E peça ao Espírito. Espírito, me ajude. Eu preciso lembrar de orar em línguas. Eu preciso. Você não vai conseguir, irmãos, deixar seus maus hábitos, suas palavras cruéis, suas palavras venenosas, sabe? Atitudes erradas. Ou o pecado mesmo, fraqueza. Você não vai conseguir fazer sozinho. Olhe para seu vizinho e diga, você não consegue sozinho. E é nisso que eu digo que a gente subestima a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente tem essa pessoa, a gente pode contar 100% com ele, mas a gente não faz. A gente se acostumou a ser sobrevivente. Eu faço do meu jeito, da minha forma, carrego todo o peso. Não, o Espírito está dentro da gente para nos auxiliar em tudo. Ok? Para nos auxiliar em tudo. Eu preciso, você precisa, cada um de nós precisamos. De quem? Da pessoa do Espírito. Dessa consciência, a gente precisa disso. Deixa de Carol tirar uma fotozinha. Vocês entenderam essa parte? Eu preciso ter a consciência. Você precisa ter essa consciência. Não ache, irmão, que você sozinho consegue. Eu fico dentro de casa e está tudo certo, não estou errando em nada. Ei, você parado, você está errado. Você tem que pensar que Ele quer que você desenvolva uma vida extraordinária. Que você tenha esse conhecimento. Amém, gente? Esse conhecimento é poder. É poder que você não vai ser enganado, que você não vai ser deixado, que você não vai ser solitário, que você não vai mais viver o que as pessoas determinaram que você ia viver. Nem que você tinha essa consciência. Eu não consigo mais, passou da idade. Eu não posso mais fazer isso, quem eu penso que eu sou? Irmão, tudo isso para na pessoa do Espírito, acaba. Sua inutilidade, sua fragilidade, sua solidão, tudo isso acaba quando você reconhece a presença dele como seu Espírito. Não é só uma presença que está presente, é uma pessoa que está dentro de você. É uma pessoa que age em você. Amém, gente? E aí, aquilo que você acha que você não consegue, você começa a descobrir que você consegue. E você não tem medo do fogo. Você está, assim, Espírito Santo, o fogo. Esse fogo santifica, esse fogo separa. E eu quero que separe. Agora, é aquilo que eu falei. Todas as vezes que você escolhe a palavra e escolhe viver no Espírito, você perde alguma coisa. Você perde pessoas, você perde lugares, você perde amizade, você perde dinheiro. Só que, irmãos, em Deus, você ganha tudo isso. O que parece bom, irmão, nem sempre é bom. O caminho que parece fácil, irmão, nem sempre é fácil. Você vai ver que quando você escolhe a palavra, você vai descartar o caminho fácil. Você descarta completamente. O que é fácil, o que é rentável, rápido, o que é feito segundo roubo, segundo outros tipos de manipulações. Entendem? Você muda completamente a estratégia, porque essa não é a estratégia de Deus. Aí você diz assim, eu prefiro o caminho mais longo, mas vai dar o resultado que eu preciso, da palavra. Não pega caminho de rato, não pega atalho. Ok? Não pega o caminho mais rápido. Não pega. Isso vai lhe trazer dano. Não vive uma vida dupla, irmão, de hipocrisia. Não vive também. É melhor, irmãos, olhe, para Deus é melhor que você assuma que você é frio. Vocês lembram desse versículo? Ou você é frio, ou você é quente. Morno, irmão, ele vomita. Olha, a gente bota coisa morna na boca, a gente vomita. E ele está lhe mostrando como é. Pastora, mas eu sou quente.
De vez em quando eu sou frio, mas eu sou a maioria quente. Pois é, irmãos. Tá meio morno esse negócio. Decida o que é que você realmente quer. Você quer uma coisa 100%? Porque, irmão, eu não sei. Se a gente quer passar o ano aprendendo a palavra, você não pode vir para cá à toa. Pode? Não, quando acaba o ano, você tem que estar sobrenaturalmente mudado. Porque a pessoa do Espírito está dentro de você. A palavra está na sua alma. E está revolucionando o seu mundo espiritual. Então, irmão, eu não sei você. Mas sair de casa para sentar aqui só, irmão, isso é à toa. É à toa. Tem que ter uma mudança radical. Agora, não pense que a mudança radical é só dinheiro. Mudança radical é só sua vestimenta que mudou, melhorou. Muita amizade, muito passeio, muito isso. Não, irmãos. Muito cheio da palavra, muito, sabe? Muito controle emocional, muito domínio próprio, isso sim. Agora, parece que você está perdendo. Você está perdendo as festas. Você está perdendo as amizades. Você está perdendo quem anda com você, que lhe leva para barzinho, para isso, para aquilo. E, irmão, e hora nenhuma vocês me viram falar contra lugar nenhum que vocês frequentam. Eu não falo. Mas, irmão, quando a palavra tiver o primeiro lugar, eu garanto a você que você não quer estar com ninguém que está fora da palavra. E você não quer, de jeito nenhum, estar nesses lugares. Porque você não tem nada o que encontrar lá. Nada. Então, não é o lugar que você frequenta. É o quanto da palavra você tem. É o quanto você dá prioridade à pessoa que está dentro de você. Porque, irmãos, eu não sei você, muita gente ignora a pessoa do Espírito e faz essas coisas. E eu não estou dizendo a você que está errado, mas enquanto nós somos crianças, agimos como criança. Paulo não fala isso em 1 Timóteo, em 1 Coríntios 13? Ele fala, quando era menino, eu andava como menino. Falava como menino, agia como menino. Mas vendo ser homem, não moleque. Não é, amor? A gente falou sobre isso hoje, não foi? Tem homens, irmãos, que a gente não quer nem estar perto. Nem ver eles agirem, porque eles são moleques. É verdade ou não? Vocês, homens, já tiveram a oportunidade de lidar com homens moleque. Não é? E as mulheres também. Agora, então não vamos ser mais crianças. Eu não vou usar moleque, não. Vou usar criança. Sabe? Não vamos, não, fazer isso, não. Porque o que nós precisamos é realmente ser maduro no Senhor. E maduro no Senhor, irmão, a gente não aceita qualquer coisa mais. A gente não vive mais de qualquer jeito. Entendido? Entendido? Ok. Mas é minha família. Aí você tem que decidir o que você quer. Porque uma hora, irmão, você vai ter que deixar a sua família para estar em outro lugar. Uma hora você vai ter que estar fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mas aí as pessoas deixam por causa do emprego, por causa do trabalho. Mas por causa da palavra, não, de jeito nenhum. Eu não posso pregar sozinho em canto nenhum. Eu mesmo não quero ir para canto nenhum sozinha mais. Já plantei toda a minha vida sozinha, gente. Agora não tem mais como. Não tem mais. Não tem mais como. Vamos lá. E o fogo nas escrituras representa a santidade. Ou seja, e não pare nessa palavra santidade não, porque essa palavra santidade a gente já sabe que é separado do mal. A palavra santo é separado do mal. Separado do que é do diabo, separado do que é do inferno, separado do que traz dano para a sua vida. Ok? E agora, esse fogo... Aí, como é que esse fogo age? Você pode falar com a pessoa do Espírito, olha, o seu símbolo é fogo, e eu quero que esse fogo queime tudo aquilo que atrapalha meu crescimento. Que ele mude, purifique, transforme tudo, porque, irmão, não tem como o fogo entrar na sua casa e as coisas permanecer do mesmo jeito. Não tem como. Tem? Olha, fogo quando entra, quando queima algo, torna cinza. Plástico derrete, não é assim? Não fica na mesma condição.
Então é você que tem que dizer, porque a vida é sua. O espírito não é seu, mas ele só faz se você quiser deixar que ele faça. Ok? Então você que tem que pedir ao Espírito Santo para separar, santificar e fazer aquilo que precisa. Hebreus 12, 29. Nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, anote para vocês. O fogo não é para consumir você, é para consumir o que está errado. É para consumir o que é palha, o que é lixo, irmãos. O que é lixo. Ok? Vocês querem ler esse versículo aí lá? Abra lá. E o versículo é simplesinho assim, né? Agora, é engraçado que as pessoas nunca falam do versículo 28, que ele diz que nós recebemos um reino. Ele diz, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente em reverência e santo temor, ou seja, em honra. Então ele diz, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, irmão, se ele diz para a gente reter a graça, o que o fogo consome, você deixa fora. Sabe, eu fico pensando que tudo a gente pode parar e pensar na consequência, antes de fazer. Infelizmente, irmão, a gente não foi ensinado assim. A gente foi para resolver problema. Não, irmão, mas você não é solucionador de problema mais. Você é uma pessoa que se antecipa para não ter problema. Você não espera o problema chegar. Você vive um estilo de vida que o problema nem chega. E isso você tem que romper na sua mente. Porque foi lhe ensinado que tudo é meio fatal, sabe? Tudo é fatal. Vai acontecer. A gente está no mundo. Olhe para seu vizinho e diga, isso é uma declaração do inferno. Você herdou um reino inabalável. Diga, meu reino é inabalável. Agora, por causa de nossas escolhas, a gente traz coisas abaláveis para dentro do nosso reino. E aí dá problema. E os problemas que a gente tem hoje, irmão, muitos de nós, muitos de vocês, está resolvendo o problema dos outros. Não é nem seu. É dos outros. Porque os outros nem sabem que tem que viver sem problema. É como Jesus em vida disse, ele não disse? Olhe, cabe a seu dia o mal, não é? Basta a cada dia o seu mal. Mas Jesus morreu e lhe deu uma palavra que se antecipa ao mal. E onde o reino que ele trouxe para você não tem mal. Aí, irmãos, a gente abre o nosso reino e traz o mal para dentro. Porque a gente não consegue viver sem problema. É assim que o povo vive. Olhe para seu vizinho e diga assim, problema não faz parte do seu reino. E os problemas que estão chegando, diga a ele, os problemas que estão chegando é você que está dando autoridade para entrar. Eu sei que vocês fazem uma carinha, tipo assim, meu Deus, ela nem faz ideia, mas eu estou passando isso. E você está dizendo, irmãos, que não merece. Mas sabe, na hora que o Espírito Santo te disse, não faça, não contrate, não aceite isso aqui, você aceitou. Pastor, mas eu não tinha conhecimento. Mas hoje você tem, vai fazer o quê? Sabe outra coisa? Não adianta, irmão, você ficar culpando. Sua mãe, seu pai, onde você nasceu, onde você foi criado, quem foi que cuidou, quem tirou a fralda, quem levou você para a escola, que não levou. Irmão, nada disso funciona mais. Porque até você se tornar adulto, você culpou seus pais, o lugar que nasceu, o dinheiro que não teve, a família sem dinheiro. Mas e hoje, você está fazendo o quê? Hoje a vida é sua. Você está enredado ainda com o passado? Até quando? E quantas oportunidades você teve e você não usou? Vai culpar seu pai, sua mãe também? Não vai, irmãos. Então você tem que esquecer, porque não vai mudar.
Você só vai encher sua vida de angústia, de frustração. Porque essas pessoas estão vivendo a vida delas. Agora, você tem que decidir que vai viver a sua. Ok? Feito? Feito. Aí consome as impurezas da sua alma, não é? E agora tem ali um desenhozinho bonito, uma gravura para você olhar. Falando da água agora. Amor, é os mosquitos. É os besourinhos que tá me pegando. Não dá nem para sair daqui, ó. Vamos falar da água agora? Tá alto demais, amor? Aí. Isso. Água viva. Aí eu tenho aquele texto de Ezequiel 47 para vocês. Que eu quero falar algo sobre a água que geralmente eu já falei, mas hoje eu vou falar para quem nunca ouviu. Obrigado, Kátia. Obrigado, moça. Fica ruim. Deus do céu. Tá, a gente vem estudando João 4. Vai anotando para você. João 4, João 11, não é? Ele vai falar sobre tudo isso. Agora, coloca para você Ezequiel. Coloca João 7. Vocês que não assistiram às aulas das últimas aulas, assiste, porque a gente vem falando só de João 4, ok? Da mulher samaritana, e o que Jesus falou com ela, que rios de água viva iam fluir do interior dela. E, irmãos, esses rios de água viva estão falando de quê? Está falando de tudo que você expressa através do Espírito. Por quê? Porque quando você fala palavras saudáveis, é um dos rios de água viva. Você libera a vida para as pessoas. Aí quando você impõe mãos e libera a cura sobre pessoas, é outro rio de água viva. Quando você cumpre seu chamado, rios de água viva. É sempre um rio que está fluindo para o outro. Quando você vive um relacionamento saudável, porque suas emoções têm domínio próprio, você está usando o fruto do Espírito. E você não tem que produzir nada, o fruto já está dentro. Você não tem que fazer, você não tem que ter peso, não ter obrigação, sabe? Agora, oração em línguas vai te ajudar o quê? A praticar os frutos. A pegar esses frutos que está dentro e colocar para fora. E servir. Porque fruta, irmão, quando você chega com uma bandeja de fruta numa festa, todo mundo se diverte. É ou não? Fruto é para tudo que você precisa. Você gosta de manga, o outro gosta de kiwi, o outro gosta de mamão, o outro gosta de uva. Vocês entendem? Tem uva, você serve de acordo com o que cada um precisa. Está falando dos rios de água viva que está dentro de você. Fruto é um dos rios de água viva. E é fruto. Amor, Gálatas 5, 22. Então, o que eu quero falar de Ezequiel 47 é que tem um nível de oração em línguas. Eu vou voltar em oração em línguas, porque Ezequiel 47, ele vai falar de vários níveis de água. Ele vai falar de artelhos, ele vai falar de joelhos, ele vai falar de lombos, e ele vai falar de você aqui pelo peito, e agora não dá mais para você ficar com os pés na areia. Sabe o que ele está dizendo? Tem uma hora que você não tem mais controle. Você está tão mergulhado na pessoa do Espírito, você está tão para dentro agora, que, irmãos, você não tem mais controle. Controle do natural, controle, segurança alguma. Por quê? Porque pessoas não nadam. Porque elas gostam do controle, da segurança. Ela não sabe nadar. Para que é que ela vai entrar dentro d'água? Se boiar, precisa soltar. Não é? Você precisa soltar o controle. Irmãos, chega um ponto que você precisa soltar o controle. E olha, a vida no Espírito faz isso. Você para de controlar pessoas, você para de controlar suas emoções, você para de controlar tudo. De ter seu dia organizadozinho, sabe? E de achar que ninguém pode atrapalhar. Porque quando atrapalha, irmão, você pode ter seu dia organizado.
O que você não pode é pensar que ninguém pode te atrapalhar em nada. Porque pessoas ainda vão fazer o que está dentro delas. E você não tem como contrariar isso. Você não tem como controlar isso, mas você tem como estar numa dispensação do Espírito tão grande, irmãos, que, sabe, eu lembro daquele filme do Nemo, não é? Tem a Dolly, não tem a Dolly? Não é a Dolly a azulzinha? Dory? Dolly. Ai, Dory. Isso, essa, você já sabe quem é. Você sabe? Todo mundo assistiu. Aí ela passa em várias situações dentro do mar. E ela fica só assim, continue a nadar, não é? Perdeu essa, Jorge? Continue a nadar. E ela fica lá incentivando todo mundo a nadar. E, irmão, mas tem uma hora que um dos peixes olha para ela e diz assim, olhe, para você chegar onde você precisa, entra na corrente. Agora, irmãos, na corrente você não faz mais força. Na corrente você só entra e vai embora. A corrente leva. Esse é o nível de vida no seu espírito que você tem que chegar. Irmão, as pessoas estão se contentando com água nos artelhos. Você sabe o que é o artelho? É só os dedinhos do pé, irmão. Só os dedinhos. A água está só pegando A gente não tem as falangezinhas, né? Como mão. Aqui, 1, 2, 3. O pé também tem, não tem? É isso aqui no pé. É esses pedacinhos. As pessoas estão se acostumando com água só nos artelhos. Eu sei que o Espírito Santo está aí. Eu sei que a palavra é assim. Eu sei, mas não pratica nada. Irmão, molhar os pés já é refrescante, tá? Que a gente vai na praia e deixa a água bater, né? E a gente segura a roupa, porque se tiver com a roupa comprida, ela não molha a roupa, né? Mas tem uma hora que você está lá e você relaxou e a onda vem e molha a sua roupa toda. É assim ou não? Agora, o que Deus quer, irmãos, não é água nos joelhos, não é água pelos lombos, porque os lombos já estão aqui, olha. Não é nessa altura mais. Ele quer que você nade. Aí, nadar, irmãos, você ainda está no controle, ainda um pouco, né? Porque você está fazendo força. Agora, sabe qual é o desejo do Senhor? Que você conheça a pessoa do Espírito. Tão profundo e tão intimamente, numa totalidade e numa integralidade você com Ele, que sabe o que é que você vai fazer? Você vai ficar só na dispensação do Espírito. Agora lembra, o Espírito Santo só leva você nessa corrente. E aí as pessoas olham para a gente e dizem assim, você está vivendo de boa assim mesmo? Isso aí está bom para você? Tranquilidade. Eu estou de boa. A alma está sem guerra, irmãos. Sabe qual é essa corrente? Você olhar para a sua vida e dizer assim, eu tenho paz completa. Isso aqui eu não estou preocupado, isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui também não. Isso aqui o Senhor é que é o responsável, isso aqui também. Vocês entendem? Hoje eu estava falando, hoje teve aumento o aluguel da igreja. E eu disse, pai, nunca faltou esses 5 anos. Aí alguém aqui perguntou, tem aumento? Aí eu disse, todo ano. Mas vocês vieram saber agora que tem aumento todo ano. No último ano nosso aqui. Mas todo ano tem aumento. Mas para mim é resolvido. É assim, pai, você nunca deixou faltar, não vai começar hoje. Nunca atrasei, nunca vou atrasar. Simples assim. É confiança, irmão. É testemunho para o casal que é dono desse prédio. É testemunho para o corretor. Vocês entendem? É por isso que você precisa pagar suas contas. Você precisa dar sua palavra e cumprir. Vocês entendem? Porque, irmão, se a olha, nunca isso foi tão sério. Se você dá a sua palavra, mesmo que você tenha dano, você faça. Você faça. No que depender de você, faça tudo. Porque, irmãos, isso é honrar a palavra. Isso é honrar o Espírito Santo. É honrar nós. Sabe? A gente tem que ser pessoas que praticam a palavra de verdade. Ela é viva e eficaz. Não é só uma historinha que a gente está aqui nessa igreja. Não, irmão, essa palavra é para arrumar todas as áreas da nossa vida. E com a consciência da pessoa do Espírito, a gente tem que viver essa excelência. Diga, essa excelência. Amém, gente? Agora ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Então, tudo que você faz é vivo. Diga, tudo que eu faço é vivo. Então, irmão, você não briga com ninguém. Você não distrata ninguém no trânsito. Você não xinga no trânsito. E pior é quando a gente vê os versículos nos carros, né? Ou o símbolo de uma igreja e a pessoa está fazendo gestos obscenos pelo do carro. Ou que tem a Bíblia e está xingando dentro do carro. Ou que está, irmãos, todos crentes dentro do carro e parece um bando de bêbado. Ou de desajustados. Porque fala o que não deve, compartilha o que não deve, usa palavras que não deve, como se o Espírito não tivesse ali em cada um. Vocês estão entendendo por que nada pode dar errado? Por causa da consciência, da presença dessa pessoa que é nosso Espírito. E presença, irmão, pode se retirar. Não, ele é uma integralidade comigo. Sabe, você não sabe onde começa nem termina. Não é uma pessoa que pode sair daqui de dentro. Não, é a minha vida. Diga, é a minha vida. Ok? É a minha vida. Então o seu chamado é só mais um rio que se manifesta. Amém, gente? Porque seu chamado lhe dá destino. Mas o destino começou na pessoa do Espírito que está dentro de você. Porque quando você conhece o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo, vamos passar aí. Vamos passar de novo. Agora, assim como a água limpa refresca e sacia a sede física, assim também o Espírito. Aí vocês podem abrir Mateus 5, 6, João 4, 13, 14. Esse texto a gente está estudando da Samaritana, João 4, não é? E aí a gente tem que entender. Vamos abrir lá, Mateus 5. E olha, por mais que eu queira falar tudo, não tem como. Não dá tempo. Porque ainda é muito mais do que eu estou falando para vocês. Foram 5 palavras que eu dei às últimas aulas. Integralidade, complexidade, totalidade. O que mais? Pluralidade. Multiforme sabedoria. Multiforme. Mateus 5, 6. Ele vai dizer, bem-aventurados que têm fome e sede. De quê? Pois é, você tem fome e sede, mas você não sabe que essa fome e sede é de justiça, e você não entende o que é justiça. E a gente tem que parar e pensar o que é justiça. Não é mérito, irmãos. Não é o quanto a gente se sacrifica. Não. Tem coisas, olha, tem coisas que eu digo assim, olha, não adianta eu mudar minha forma de vestir, eu nunca vou mudar. Ah, pastor, tem pessoas que diziam assim, mas quando você estiver saindo, vista uma roupa mais assim. Teve uma pessoa que olhou para mim e eu disse, quando eu conheci logo o Wagner, uma pessoa para mim disse assim, se você saísse com ele hoje, você sairia com que roupa? Eu disse, com aquela blusa e isso aqui. Mas isso está coberto demais. Como isso está coberto demais, irmão? Isso não é linguagem para a gente. Isso não é linguagem para quem vive no Espírito. Vocês entendem? Não. Você veste uma roupa nua por aí? Ei, o Espírito está dentro de você, lá ou aqui, tanto faz. Vocês entendem? Então, é uma questão, irmão, de como é nossa vida. Você tem que pensar. Não tem como você ser uma integralidade com a pessoa do Espírito e você está mentindo o tempo todo. Você se veste de qualquer jeito em outros lugares. Você age de formas erradas. As pessoas veem isso, mas não é só. O mais não é pessoas, irmãos. É a vida que está dentro de nós. Não tem como. Não tem como. Então, ou a gente está vivendo uma integralidade com a pessoa do Espírito, ou a gente está vivendo de qualquer jeito. E aí você pode voltar para Ezequiel 47. Tem muitos cristãos que estão vivendo com água só nos artelhos. Tem outros que querem mais um pouquinho, aí vai para os joelhos. Outro para os lombos, mas eu quero o controle da minha vida, eu tenho que viver do meu jeito.
Mas você só vai entender o que é a integralidade, a complexidade e a totalidade, irmãos, quando você te entregar todo o controle da sua vida à pessoa do Espírito. E olhe, e é aquilo que Jesus diz: quando você dá a sua vida, você ganha dele. Quando você perde a sua. E na verdade, irmãos, você tem que parar de achar que a sua vida é grande coisa. Para pensar nisso agora. Você tem que parar de pensar que o que você quer e o jeito que você faz as coisas é grande coisa. Porque você não pode perder para ganhar de Jesus. Irmão, você só vive de verdade quando você vive a vida que Cristo trouxe para você. E isso é bom você anotar. A verdadeira vida, irmãos, é a vida na palavra. É a vida no Espírito. Amém, gente? Aí agora ele vai dizer, olha, agora a gente vai ver ali o Espírito Santo como o quê? Como consolador, ajudador e socorro. Consolador, você vai ver essa palavra lá em João 14,16. Ajudador, Romanos 8,26. Ele te ajuda em todas as suas fraquezas. Ele intercede diante de Deus. Não, irmão, ele não é seu advogado. É como Jesus não é médico dos médicos. Eu acho que lá no começo eu falava muito isso. Porque as pessoas chegaram, não, Deus sabe, né? Jesus é meu médico dos médicos. Não, irmão, ele não é chefe de médico. E ele não é dono de hospital. Ele é a vida. Olhe para seu vizinho e diga, Jesus é a vida. E, irmãos, a vida de Jesus se manifesta através da palavra e através do Espírito. Então eu tenho que ter essa consciência. Ah, mas é tão bonito, eu ouvi a vida toda. Pois é, tem que deletar da cabeça. Ele é a vida. Diga assim comigo, ele é a vida. E o Espírito Santo é o Espírito de vida. Ou seja, ele manifesta essa vida dentro de você. Amém, gente? Então, ajudador, ele ajuda nas suas fraquezas. Já expliquei isso. Ele te ajuda em tudo que você precisa. Antes de você fazer errado. Quando você fez errado, ele vai te ajudar nas consequências. E aí a gente vai ver ele como Paracletos, ou Paraclete, amigo do prisioneiro. Você é nascido de novo, ele está dentro de você, mas ainda é escravo, você ainda é preso a alguma coisa. As suas vontades, a vontade de outra pessoa, a seus maus desejos, as suas falhas e tudo isso. E você acha que não tem jeito. Olhe para seu vizinho e diga, tem jeito? Aí, o ajudador. Agora, ele também é socorro. Filipenses 1,19. Ele é seu socorro. E eu fico pensando assim, sabe? Quando passa um carro de ambulância, eu sempre declaro o espírito de vida, manifestando vida nessas pessoas. Ou seja, se a pessoa não nasceu de novo, irmãos, ele está socorrendo. Se ela nasceu, ele está socorrendo também. Não é? É coisas inesperadas que acontecem na nossa vida que a gente precisa do socorro do Espírito Santo. A gente precisa desse socorro. Vocês entendem? É coisas que você não previu. É coisas que você... Pode falar. Foi? E aí você pode declarar o espírito de vida, manifestando vida. Vocês entenderam? E o Espírito Santo está sempre ajudando. Irmãos, olha, eu vou chegar nessa parte, a gente chega já. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Aí, olha, não dá para botar tudo aí para vocês, mas ele é o Espírito da verdade em João 14,17. Ele é o Espírito de vida, vão anotando agora. Ele é o Espírito de vida em Romanos 8:2. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus, ou seja, manifestou vida na ressurreição. É o poder de ressurreição. Filipenses 3:10, Romanos 8:11. E a gente tem uma aula aí só sobre o poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição está dentro de você. Amém? Ok? Ele vos guiará a toda a verdade. Então, irmãos, olha,
Uma coisa que eu estava falando com uma pessoa hoje, que está aqui na igreja, uma das meninas, e a gente estava falando o quanto você quer conhecer a verdade. Não a verdade da palavra agora. O quanto você quer saber da verdade que tá encoberta na sua vida. O quanto você quer dar de cara com a verdadeira pessoa que você é. O Espírito faz isso. E muitas vezes as pessoas correm da vida no Espírito por justamente isso. Olha, você descobre que você tem fruto do Espírito, você não tem que fazer esforço. Aí você tem fidelidade, domínio próprio, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Não é legal? Não tem o quê? Condenação sobre elas. Você pratica todo o fruto, amor, fé, fidelidade, tudo isso aí. Agora, o mais engraçado, irmão, você procura pessoas que não são cristãs, que não têm o Espírito Santo, ou crente que está vivendo sem ter conhecimento da pessoa do Espírito Santo, e você espera que elas sejam fiéis. Agora olhe para seu vizinho e diga assim: fidelidade é algo do meu reino. Então, irmão, não vá procurar problema. Não procure problema. Procure pessoas que conhecem o fruto do Espírito e que querem praticar o fruto do Espírito. Que é um dos rios que flui das pessoas. Olhe, pessoas me perguntavam assim: mas olha, essa pessoa que você quer conhecer, como é que ela tem que ser? Eu digo, ela tem que andar no fruto do Espírito. Mas você não quer um pregador? Não, não, não quero. Você não quer uma pessoa que anda impondo as mãos e curando todo mundo? Não, também. Qual é a única coisa que você não deixa de botar na lista? Andar no fruto do Espírito. Porque, irmão, a pessoa que anda no fruto, ela flui em todas as áreas. Os rios fluem, porque o fruto é para você primeiro. Quem se delicia com o fruto é você. Você compra as frutas que você gosta. Amém? E aí você compra para sua mulher, mas você compra pelo menos uma que você gosta de comer. E não importa qual é, irmão, se é mais requintado o seu paladar ou não. Você gosta de fruta. Vocês entendem? Então, o fruto, irmãos, você é mais adaptado a uma coisa do que a outra. Mas os outros, se você começar a comer, você gosta também. Jambo, irmãos. Tem um negócio mais gostoso que jambo, mas não é uma coisa que dá para o lado de cá. No Nordeste dá muito. Vocês entendem? Mas não é porque não é uma fruta que a gente conhece muito que não é boa. Mangaba. Gente, mangaba vocês não fazem ideia o que é que eu estou falando. E não gosto do suco, eu gosto de comer a fruta. As bolinhas desse tamanho, que dá na areia da praia. Fácil demais. As árvorezinhas é tudo na beira da praia. Sabe aqueles matos que tem perto da praia? Pronto, você encontra no Nordeste desse jeito, mangaba. E é muito bom. Desculpa. Então, a gente vai ver a pessoa do Espírito como? Ele vai revelar a verdade. Ele revela Cristo, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, ele é a verdade, mas olha, ele é o Espírito, não é só de verdade, ele é de vida. Romanos 8:2. O poder da ressurreição, Romanos 8:11. Filipenses 3:10. Ok? Agora, ele é o Espírito de glória, irmãos. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Vamos lá. 1 Pedro. Primeira Pedro 4:14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, se porque você anda na palavra, pessoas se aproveitam, te machucam, te ferem, te roubam, maldizem seu nome. Vituperado está falando disso, irmão. Elas estão tirando algo de você. Ok? Elas tentam roubar a sua paz, elas tentam roubar seu dinheiro, elas tentam roubar a sua alegria. Você está sendo vituperado. Ok? Entenderam até aí? Aí ele diz, se por causa de Cristo vocês estão sendo vituperados, aí ele diz, bem-aventurado você é.
Você sabe por que as pessoas fazem isso? Porque o Espírito da glória e de Deus está sobre você, repousa em você. Ele está pousado, ele está, olha, repousando. Ou seja, ele está aquietado dentro de você. E por causa da glória que tem dentro de você e sobre você, porque os rios não ficam só dentro, ele flui. É por isso, irmãos, que quando eu ensino sobre glória, vocês têm que começar a entender porque glória não é algo que cai, é algo que transborda de você. Sabe o que é glória, irmãos? Glória é você mexer seus ossos. Sabe, irmão? Você se abaixar e dobrar o joelho é glória. Você cruzar as pernas é glória. Sabe, você ter seus pezinhos para sustentar você, irmãos. Qualquer pessoa pode tirar brincadeira pelo tamanho de seu pé. Eu cresci as pessoas fazendo bullying com o tamanho de meu pé. Eu digo, mas era engraçado. Eu tinha uma amiga que tinha a mesma altura que eu tinha, 1,70 m, e ela calçava 37, vivia caindo. Vocês tiram onda de mim, que calço 39, e eu já calçava 39 com 11 anos de idade. E as pessoas tiravam muita brincadeira com isso. Mas eu aprendi, irmãos, olha, e ela teve que fazer uma cirurgia para não continuar caindo. Eu não precisei. Sabe por quê? Porque eu calçava 39. Então, o seu pé tem que ser adequado à sua altura. Não adianta você ficar reclamando, irmão. É ele que te sustenta. E nossos pés são pés que anunciam a paz, que levam a paz, o evangelho da paz. Amém, irmãos? Então, olha, onde a gente anda, leva o evangelho da paz. Não é isso que Efésios 6 fala? Os pés da preparação do evangelho da paz. Então, são nossos pés. Você tem que dar honra a seus pés. Às vezes a gente dá o cabelo, irmãos. Às vezes a gente dá as unhas. Tem gente que se não fizer a unha não vem para a igreja. Mas a gente tem que aprender. Sabe, nossos pés merecem honra. Diga, meus pés merecem honra. Então, quando alguém quiser dar massagem, deixe. Quando você tiver com dor no pé, peça a outra pessoa que está com você. Sabe, bota os pés para cima para relaxar um pedacinho. Não é? Para descansar. São seus pés, irmão. Tenha honra com eles. Amém, gente? Amém. Aí ele diz, olha, irmãos, e quando você pensa que pessoas, tinha pessoas que diziam assim, você parece que tem sangue de barata, você não vai reagir, não? Eu disse, o Espírito da glória e de Deus está dentro de mim. Não, eu não preciso reagir com nada. Às vezes, irmão, as pessoas pensam que a gente tem. Parece que a gente está querendo despertar mais raiva nos outros. Não, é só que eu não tenho guerra dentro de mim. Eu não vou reagir do jeito que as pessoas querem. Eu não vou colocar emoções que são danosas. E depois eu vou ter que me arrepender delas. Eu não quero, irmãos. Eu não gosto disso. Quando eu vejo que eu tô já começando alguma combustão dentro de mim, sabe o que é que eu faço? Eu respiro fundo 2, 3 vezes, respiro, me afasto da situação e olho de fora. E digo, isso aqui, o que é que vai dar se continuar nesse ritmo? Vai dar ruim. Então é melhor recua, respira e diz outra frase. Corta o assunto, irmãos, e muda o caminho. Você não morre. Ai, pastora, mas minha cabeça pega fogo. Você não explode. É quando você começa a orar em línguas. Você acha que sua cabeça vai explodir, irmão, mas não vai. Porque ela fica agoniada. É como Paulo diz, ela fica infrutífera. Mas ela resolve seus questionamentos. Ela resolve sua guerra. Ela extermina a guerra que tem dentro da sua alma. Essa insatisfação, irmão. Insatisfação com tudo. Irmão, o Espírito, a oração em língua tira isso. Esse fogo tira. E como é que... eu não consigo sair do lugar onde eu estou. Oração em línguas, irmão, até romper no mundo espiritual. Aí você imagina uma barragem que ela está toda inteirinha. E está maravilhosa lá, né? Mas imagine que você começou com oração em línguas. Tá de novo, tá de novo. Daqui a pouco tem um furinho. Tem só um furinho. E você acha que não está fazendo nada. Mas, irmão, um belo dia, aquele furinho começa a se ramificar assim, olha. E toda estrutura que foi criada dentro de você, ela rompe. Aquilo vai por água abaixo. E sai a água derramando e derrubando tudo. Então, nada que foi construído na sua vida para parar você vai permanecer.
Se você não está saindo do nível onde você está espiritual, irmão, começa a orar em línguas, que o Espírito Santo rompe esse treco. Tira você de lá. Eu já vivo em outro nível. Eu digo assim, Espírito Santo, vou aumentar o tempo de oração em línguas, sabe para quê? Para ir para o próximo nível, que eu estou demorando demais nesse. Eu quero ir para o próximo. Irmão, você tem que animar você mesmo. Mas você tem a pessoa do Espírito dentro de você. E com a consciência, você já sabe, Espírito Santo, olha, meu espírito, eu quero ir para o próximo nível. Então faça acontecer. Aí qual é a minha parte? Aumentar a oração em línguas. Que é tipo assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Irmão, você está limpando a casa sozinho. O Wagner chega, amor, vamos me ajudar? Vamos. Então, não faz mais rápido? Vai mais rápido ou não vai? Então, irmão, antes de começar a destruir a represa, peça ajuda à pessoa do Espírito. Quer limpar a casa rápido? Ele também te ajuda. Quer vir para a igreja sem reclamar? Pede a ele. Amém, gente? Então, tenha tempo com a pessoa do Espírito Santo, não só na hora da aula, não só a hora do culto. Amém? Então, ele é o Espírito da glória e de Deus. Agora, abre 1 Pedro 1:11. Ele é o Espírito de Cristo. Isso. 1:11. Sobre a salvação, eles inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada. A graça era para nós. Mas ele diz, indagando qual o tempo e qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles. Irmão, e era Cristo que estava lá nos profetas? Jesus nem tinha vindo ainda, nem tinha morrido, nem nada. Era o Espírito de Deus. Era o Espírito de Cristo. Irmão, Isaías 61:1. Olha, Isaías 11:2 e Isaías 61:1. Tem um negocinho aqui que ele disse que era para mexer. No meio, pronto, no meio. Isso, descobri, tá vendo? Aqui, olha, Isaías 11, ele vai falar do Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de temor do Senhor que é a autoridade. Então, Isaías 11, irmão, imagina. Eu quero que você pare e pense. Isaías é 600 anos antes de Jesus. Agora, Isaías não viu, irmãos, nada do que ele profetizou acontecendo. Nada. Mas então o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, estava sobre Isaías. E era o Espírito, o mesmo Espírito que está dentro de tu. Olha, irmão, eu não sei em que conjuntura você precisa que profeta profetize para você. Você tem na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito sendo seu Espírito. É você ser muito tapado. É você não ter conhecimento nenhum da pessoa do Espírito. Vocês estão entendendo? É você, irmão, não considerar nada. Nada da Bíblia, da palavra e nada da pessoa do Espírito. Para você ver que ofensa é. Vocês entendem o que eu estou falando? É ofensa. É você subestimar, pegar a pessoa do Espírito e colocar como nada. Irmão, você acredita numa pessoa que dá lugar à carne o dia inteiro. Trabalha, está atrás de dinheiro o dia todo. E quando ela abre a boca para falar com você, você acredita. Você acredita porque é sua mãe, seu pai, seu irmão, seu não sei o quê. Irmão, falar coisas absurdas. E você vai pelo que essas pessoas dizem. Agora, a pessoa do Espírito que está dentro, que conhece Deus, que conhece Cristo, que conhece tu, que conhece a fragilidade de todo mundo que está aí fora, aí a gente não acredita. Vocês entendem? Aí ele diz, vá por aqui, não perca a aula, não faça isso. Aí a gente diz, ai, mas eu vou perder meu soninho. Pois é, vou perder minha série, minha novelinha. Como teve uma mulher que disse a mim, pastora, a senhora roubou meu marido. Eu digo, como? Pois é, pastora, sabe por quê? Deixa eu explicar o resto a vocês, né? Porque eu perdi o homem que fofoca, que assiste televisão, assiste novela e fala mal de todo mundo. Eu perdi ele, não faz mais isso não. Pois é. Porque quando você descobre, irmãos,
você quer viver esse estilo de vida. Entenderam? Todo mundo entendeu? Ok? Agora, Isaías 61, ele vai dizer, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, olha, Isaías, a carta de Isaías, o livro de Isaías, só tem profecias a respeito de Jesus. Agora, você imagine Isaías ouvir com tanta clareza, saber que nada ia acontecer na época dele. E mesmo assim, ele foi fiel ao Espírito. Agora, e a gente sabendo que tudo está resolvido, tudo está consumado, tudo está feito, tudo está em Cristo. Ele é o Espírito de Cristo, Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito do Pai, e Ele manifesta tudo dentro da gente. Ele é nosso Espírito. Diga, o Espírito que estava sobre Isaías, ó, faça assim, sobre Isaías. Ele mora dentro de mim. Não é sério? Vamos lá. Já falei de Romanos 8 para vocês? Já falei. Deixa eu voltar aqui, para vocês verem essa outra. Isso. Isso. Davi ressuscita, guia e ensina, e o fruto. Já falei delas três para você, né? Porque o que guia é o Consolador. Aí você vai ver João 14. Aí, olha, se a gente parar no Espírito da Verdade, a gente vai falar de vários trechos. Santifica-os na verdade. Então, irmão, a coisa que separa você da verdade, separa você da mentira ou da hipocrisia, é João 17, 17. É a oração de Jesus sobre os discípulos. Sabe, eu não peço que você os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus não tinha morrido ainda. Ele estava orando a respeito do que ele ia fazer. Ele estava dizendo como seria. Só que, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele trouxe o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículo do 5 ao 11. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele te deu o poder do sangue. Ele te deu o poder do sangue. Não é? Hebreus 9, 14. Ele é o Espírito de eternidade. Eclesiastes 3, irmão, vai te dizer. Vocês querem abrir Eclesiastes 3? Esse é bom. Olha, tudo é bom, viu? Mas é uma coisa que é infinita para nós. Mas Eclesiastes é um negócio que vale a pena. Abre lá, vá. Tem gente que nem foi apresentada a Eclesiastes ainda. Tá, Eclesiastes 3. Versículo 14. 14 e 15, Flávio. Pode anotar aí. (14 e 15). Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente. Tem alguém que tem dificuldade com isso? Não. Aí ele disse, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja honra diante dele. Sabe, é a mesma coisa de 2 Coríntios, capítulo 9. Aquilo que o homem semear, ele colhe. É a mesma coisa. Vocês conseguiram anotar? É Eclesiastes 3, 14 e 15. Aí ele vai falar de fé. O que já foi, o que é, já foi. Ó que negócio legal. Ó, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Agora veja se, irmão, se ele não está falando de níveis que você está vivendo. Tudo que você declarou no passado, que você plantou, você está colhendo. E o que já vem, você já plantou também. Porque o que está se manifestando hoje, já foi. O que é hoje, já foi. Por que já foi? Porque, irmão, você está colhendo hoje de tudo que você plantou. Você não está plantando hoje e colhendo hoje.
Vocês estão conseguindo entender o mundo espiritual agora? Então, irmão, não adianta você querer resultado agora, do que você está plantando agora. Você está plantando agora, você vai colher para frente. E já foi também. Porque já foi. E o que tem que ser, já foi. Porque o que você vai colher para frente, você já plantou hoje. Então, irmão, o que é, o que já foi, o que é hoje, já foi. Porque tudo que você está colhendo hoje, você plantou para trás. Então já era. Não tem como você plantar e colher outra coisa. Agora, o que vai ser, também já foi, porque você está plantando hoje. Sabe o que é que ele está dizendo a gente, irmãos? Preste atenção no que está plantando hoje, para você colher amanhã. Você não tomou cuidado com a sua semeadura, nem do passado, para colher o que está colhendo. Nem o de hoje você ainda tomou cuidado. Mas, irmão, comece daqui para frente a tomar cuidado com o que você está plantando. Porque na hora que você plantar, já era. Você vai colher. E ele diz que Deus não deixa passar. A mesma coisa eu entendo lá de 2 Coríntios, capítulo 9. Que ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colhe. De Gálatas 5, 6. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Amém, gente? Então, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você semeou muito, colhe muito. Semeou muito o quê? Dinheiro, colhe muito dinheiro. É qualquer coisa. Semeou muita paz, colhe muita paz. Semeou o quê? Guerra, colhe guerra. Amém, gente? Feito? Então, ele está... E ele diz que ele plantou a eternidade dentro de nós. A eternidade é algo que Deus colocou dentro de você. Diga assim, eu sou eterno. E agora preste atenção nisso. Quando você morre, seu corpo volta para a terra. E se torna eterno, irmão, com a natureza. Porque todo mundo que morreu está aí na natureza. Está ou não está? Voltou para o pó, como Deus criou Adão. Agora, irmão, tudo faz parte da natureza quando morre. Agora, seu espírito não morre. Seu espírito volta para Deus. Ele é seu espírito. O Espírito Santo é seu espírito. E ele volta para Deus. Então, ele continua vivo. Em quem? Em Deus. Ele volta e continua vivo. Isso é eternidade, irmãos. Não pense, você não pode ficar pensando na eternidade quando você chegar no céu. Porque lá está tudo certo. É seu espírito que volta para lá. Agora, irmão, você tem que aprender a viver essa eternidade hoje aqui na terra. É por isso que eu fico agoniada quando vocês estão desanimados, estão, sabe, sem saber o que fazer da vida, estão empurrando a vida com a barriga, como a gente diz no Nordeste. Tá assim, como, sabe, tanto faz, é só mais um dia. Irmão, não é assim que você deve viver. Isso não traz honra para Deus. A honra para Deus é você viver tudo aquilo que ele fez por você. Tudo que Jesus trouxe. E entender que você é eterno. Viver a eternidade hoje. Amém? Essa é a glória de Deus na sua vida. Amém? Fruto, já falei com vocês. Agora aqui vai falar do Espírito, do Pai, do Filho e seu Espírito. Em nós e através de nós. E aí eu quero que você abra, e é o último versículo que eu vou te dar hoje, Joel 2, 28 e 29. Para você ter outra compreensão a respeito de Romanos 10, 8, 9 e 10. Aquele que invocar o nome de Deus. Ok? Qual foi? Joel 2, 28 e 29. Pronto, o Espírito de Cristo estava sobre Joel também. E ele diz, depois daqueles dias, depois da morte e ressurreição de Jesus, ele diz, depois daqueles dias derramarei sobre toda a carne do meu Espírito. Aí ele vai dizer que os velhos profetizarão, os jovens terão visões. Então, irmãos, o Espírito se manifesta. E aí você para e pensa uma coisa. Deus é o criador do plano. Jesus é o executor. Mas a dispensação hoje é a do Espírito. Ok? Então, você com a palavra e com o Espírito, irmão, nada é limite para você. Nada. Nada é barreira. Você vai chegar onde você determinar. Você vai aceitar o plano que Deus quebrou todos os limites e colocou você para viver. Você aceitou o plano.
Você aceitou que Jesus executou e agora você está vivendo, o Espírito está se manifestando através de você. Olha, em nós e através de nós. É os rios de água viva fluindo. Ok? Então, o profeta Joel diz, olha, deixa eu dizer uma coisa. Ele diz, olha, derramarei sobre toda a carne. Não é sobre todo crente. É sobre toda a carne. Então, o Espírito Santo, irmão, o Espírito de Deus, agora eu vou falar do Espírito do Pai, ele é bom sobre cada pessoa. Agora, quando você estava fora da igreja, quando você não tinha Jesus, não recebeu Jesus, o Espírito Santo pareava sobre você. E aí ele te ajudava em tudo. Ele falava, era aquela voz que você dizia, o sexto sentido me disse uma coisa, falou comigo. Um trisco de fogo, né? Tem um monte de expressões. Vocês conhecem essas expressões? Mas, irmãos, essas expressões têm um nome. A pessoa do Espírito. Então, quando você estava fora da igreja, que você não sabia quem era Jesus, o Espírito, a pessoa do Espírito, do Pai, falava com você. Olha, isso aqui está errado, saia daqui, não faça isso, não ande com essa pessoa, isso aqui está errado. Era a pessoa do Espírito quem te guiava, quem te ajudava. Porque ele, irmão, não se tornou ajudador depois que entrou dentro de você. Ele não se tornou consolo depois que ele entrou em você. Ele é essa pessoa desde que Jesus morreu, ressuscitou. E disse que mandaria outro no lugar dele, igual, da mesma categoria. João 14:16. Amém, gente? Ele é o Espírito da verdade. Ele está para sempre com você. Ele não vai te deixar hora nenhuma, momento nenhum da vida. Agora, irmãos, novo nascimento é a coisa mais simples. Ele diz, olha, está sobre. Então, não bote parâmetros para as pessoas receberem Jesus. Você precisa frequentar uma igreja. Não, irmão, você não precisa nada. Ei, esse é para depois que você recebe Jesus. Você quer aprender a palavra? Tem um lugar que eu conheço que você pode ir. Amém, gente? Mas, irmãos, o seu negócio não tente ser o Espírito Santo da vida de ninguém. Olhe para seu vizinho e diga, você não é meu espírito, nem Espírito Santo de ninguém. Então, irmãos, deixa ele só receber Jesus. Olha, e quando a pessoa, não, eu não quero não. Irmão, elas não querem igreja. Elas não querem um pastor controlando a vida deles. Vocês mesmos dizem por aí, minha pastora é assim, o povo não acredita. O povo não acredita, não. Que eu deixo vocês livres. Não, que ensina tudo, nos ouve, não entrega a vida da gente no púlpito. O povo não acredita, não. Porque o normal é todo mundo fazer, irmãos. Mas esse não é a pessoa do Espírito. Ei, fala com as pessoas. Eu só estou convidando, eu só quero saber se você quer Jesus dentro de você. Só pergunta essa frase. Porque elas acham que ser crente é deixar de vestir, é deixar de ir, é deixar disso e daquilo. Você que tem tantos anos de crente, ainda não está praticando tudo isso? A lista que bota para os outros? Não é? É ou não? E a gente hoje já sabe que para ter Jesus é só aceitá-lo, recebê-lo. Irmão, o que a pessoa vai fazer para frente, o Espírito Santo agora está dentro dela, é o Espírito dela. E vai guiar toda a verdade. Vai revelar toda a verdade. Vai falar de Jesus para ela. E aí ele vai usar pessoas. Quem der lugar, irmão, quem deixar os rios fluir, vai passar na vida daquelas pessoas e vai falar de Jesus. Amém? Tem uma mulher que eu conheci tem pouco tempo. Ela chegou para mim e disse, olha, o nome da sua filha está na minha lista de oração. Eu louvado seja o Senhor. É dessa forma que ela entende que guarda Samara, para mim está tudo bem. Amém, gente? Então, ei, qualquer pessoa que está fazendo, irmãos, ela está fazendo no mundo espiritual. Ela está declarando algo. Amém? Então, essa é a nossa consciência a respeito de novo nascimento. Você não tem que amarrar as pessoas, você não tem que trazer elas, você não tem nada, você só precisa falar dela receber Jesus dentro dela. E a oração é muito fácil. Olha, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer declarar? É só declarar, Jesus é Senhor da minha vida. Irmão, está feito. O diabo nunca vai ganhar de Deus. Nunca. Em equação nenhuma. Mas vai ter gente mais para o inferno, porque o povo gosta muito de inferno. Não, irmão, tem muito crente, muita gente nascida de novo dentro da igreja católica. Muita gente nascida de novo dentro da macumba. Não se espante, não. Tem crente com horóscopo, irmão, no celular. Você imagina, mas e a horóscopo e macumba é a mesma coisa.
vendo cartas, vendo cristais. Entende? Tem um monte de pedra, um monte de carta da morte. O bom é quando o crente vai pedir carta e a carta aparece a carta da morte logo. Aí ela diz: pronto, isso aqui é do inferno. Eu acho legal essas coisas. Não é? E olhe, e para terminar, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente conhece a pessoa do espírito, a gente começa a ver que ele não é estranho, ele não é espalhafatoso, ele não chama atenção. Nada disso está relacionado à pessoa do espírito. Então, irmão, se você roda é porque você gosta. Se você sapateia é porque você gosta de sapatear. Se você tem um sapatinho de fogo, é porque você gosta e botou fogo no sapato. Mas não é o espírito, é sua carne reagindo a sua. Aí você diz que não tem. Sabe quando a pessoa bebe? A pessoa bebe para falar aquilo que ela não tem coragem de falar sóbria. É de fazer coisas que ela não tem coragem de fazer sóbria. Aí ela bebe, sabe? Mas tem gente que não quer fazer nada, bebe e fica mais quieta ainda, né? Tem gente assim também. E você tem que entender, irmãos, que as pessoas, com a pessoa do espírito, sua carne faz e você diz que é por causa do espírito. Porque você tem que responsabilizar alguém. Mas o Espírito vai te guiar a toda a verdade. O Espírito te guia a toda a justiça. O Espírito manifesta tudo que é vida. E para isso você não precisa rodar, não precisa se ajoelhar, não precisa pagar preço, não precisa viver o não precisa nada dessas coisas que estão dizendo e ir colocando na conta da pessoa do Espírito. Porque eu não sei você, irmão, eu nunca gostei de rodar, em canto nenhum. Nunca gastei dessas profecias, me deu uma peça de roupa que eu vou orar e vou adivinhar tudo da vida da pessoa. E fizeram comigo. Ou da pessoa vir orar e me empurrar para eu cair. Irmão, o espírito do pai não tem necessidade de nada disso. E me derrubar assim. E aí eu comecei a ser radical. É por isso que eu digo que você perde. Porque a pessoa que dança, ela quer lhe arrastar para dançar. E eu não vou. Ela quer arranchar você para ir correr e você não vai. E, irmão, e você não está incomodando o espírito, não, porque o espírito não está correndo. O espírito continua dentro de quem está correndo e de quem está parado. Vocês entendem? Então a gente tem que parar de colocar como o espírito é uma pessoa estranha, esquisita, que faz coisas aleatórias. Ele não é assim. A carne das pessoas é que é assim. Entenderam isso? Agora, você quer rodar? Ele não tem problema de rodar. Quem vai ficar tonto é você e ele te sustenta. Você quer chorar? Chore. Não tem problema. Ele está lá, continua dentro de você. Você quer pular? Você quer fazer o quê? Quer chamar a atenção? Quer cair, mostrar seu corpo todo? Irmão, é problema seu. Quem vai passar vergonha é você ainda. Ele te ajuda a passar vergonha. Entendido? É simples assim. Porque é culto do Espírito. Aí as pessoas botam, é culto do Espírito Santo. E vão cantar sobre Jesus. Tem que cantar sobre Jesus. É culto do Espírito. O Espírito revela Cristo. Ele não fala dele mesmo. Ele não chama atenção para ele. Vocês entenderam? Então o Espírito está de boa. Ele não quer ninguém falando dele, irmão. Ele quer que você tenha consciência dele. Amém, gente? Porque ele nunca vai falar de si mesmo. Ele vai falar sobre Jesus, sobre a verdade, sobre a palavra. Ok? Então, quando eu disser assim, tem um culto que, ó, você quer um culto onde o Espírito se manifeste? Cante sobre Jesus. Porque Jesus é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Ok, gente? Feito? Todo mundo entendeu? Então, se você ministra e balança e, sabe, tá pegando abelha e mexe os pés e dança dentro d'água, sei lá o quê. É você que quer fazer isso. Que foi, Renata? Porque tem gente que prega assim, né? Pegando a abelha no ar. Tem outros, olha, eu conheço uma menina de João Pessoa, que ela era a maior tranquilidade pregando. Ela era muito tranquila a vida dela. Você dizia assim, gente, nada tira essa menina da paz. Olha, quando ela ia pregar, ela parecia um siri dentro de uma lata. Você sabe o que é um siri dentro de uma lata? Brigando o tempo todo. Então, a carne das pessoas é que se manifestam. E aí, ela faz algo que ela diz que é o espírito. Aí atrai atenção, não é? Atrai reconhecimento, atrai poder, atrai um monte de outras coisas, de pessoas.
não de Deus, porque o Espírito continua lá dentro. Amém? Amém. Pastor Wagner. Muito bom, pastora, ver você aqui. Faz parte do nosso crescimento, né? Como é que foi, pastora? Ficou faltando 2 slides ainda. Ainda ficou. Ficou faltando um slide. Não, mas aí você volta na próxima semana. Se próxima semana você está aqui no Rio ainda? Ainda. Tá no Rio ainda? Ainda. Né? Ainda. Tá no Rio? Ainda. É. Não sei até quando. Isso. Não A sei. cara de Aline. É. Mas é bom demais, né, meus irmãos? A gente vê que podemos realmente viver Cristo. E saber que está tudo à nossa disposição. Pastora, você que deu aqui hoje foi mais do que uma aula. Foi um Amém. aprendizado para a gente poder viver como Cristo na nossa terra. Sem palhaçada, sem mimimi. Viva como Cristo. Você imagine, Cristo não fazia nada disso, pastora. Mas o que você falou, pastora? Fazia, não. Lá em Caxias tinha cada pessoa, mas não vou entrar nesse mérito, não. Mas vamos lá, né, meus irmãos? Todos nós sabemos que, como a pastora falou mesmo, chegou o momento da gente honrar. Se honrar na palavra. Como é que você pode fazer isso? Se você ajuda seu time quando você vira sócio torcedor. Você ajuda seu time quando você vai no estádio. Você ajuda seu time quando você compra uma camisa de futebol. Como é que você pode ajudar a sua igreja? Né? E quando você faz isso para a sua igreja, você está ofertando ali na sua vida. Que foi o que a pastora falou. Nunca faltou e nunca vai faltar, pastora. Que Deus é fiel, que é a palavra, não fiel à pessoa. É essa característica que o cristão tem que ter. Tá, meus irmãos? Assim, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre oferta. Todos nós sabemos que a gente está aqui, não é isso? Gesiel, eu quero te agradecer muito, meu irmão. Eu falo com o Gesiel já fez 2 RT para cá, meus irmãos. Quero te agradecer muito, meu irmão. Não, é assim mesmo. Porque assim, temos que ter honra, Gesiel. Porque assim, o que você está fazendo, você se dedica, você para um pouquinho do seu tempo, do seu trabalho para poder fazer uma RT. Aí dá problema no bombeiro, a gente faz novamente. Mas eu quero te agradecer muito, meu irmão. Porque assim, a honra. É bom quando você tem isso. Isso é a família de Cristo. Porque nós temos o mesmo foco, né, meus irmãos? Eu sei que as nossas condições ainda não está chegando no nosso caminho, nosso momento, para a gente realmente avançar em Cristo. Mas, meus irmãos, é bom quando você consegue arcar com tudo sozinho? É. Mas quando você consegue fazer com que cada um oferte um pouco, fica melhor. Porque isso você fica o quê? Você sabe que você está na mesma família, no mesmo foco. Jesus precisava de alguma coisa, de alguém? Não. Mas o que ele falava da pessoa? Vai e pesque. É isso que vocês têm que entender. Porque hoje nós temos o aluguel, nós temos a luz, nós temos a água, nós temos a internet, nós temos o seguro daqui da igreja. Além do seguro da igreja, nós temos seguro da Verisuri também. Então, assim, oferte na casa do Senhor. Oferte assim, o que eu sou digno de ofertar hoje na casa do Senhor? Não estou ofertando para mim, não. Oferte para o Ministério da Palavra da Graça. Amém, meus irmãos? Porque assim, quando você oferta, você quer abençoado nisso tudo é quem é você. Não é nada, ninguém. Eu sempre falei, meu irmão, meu carro toda vez dava problema. Depois que eu comecei a ofertar, nunca mais. Isso é autoridade que você começa a ter, meu irmão. E negócios começam a surgir na vida de cada um. Mas para isso você não tem que ter medo, gente. Dinheiro é um papel. E quem controla o papel aqui somos nós. Como é que você declara na sua vida? Pô, vou fazer o quê? É tão bonito você ver isso. Ontem nós estávamos botando um carro para abastecer. Nós vimos um menino de quantos anos ele deve ter, o gordinho, mano? É gordinho, parece até filho do Flávio. Meus irmãos, o menino estava trabalhando, ia dar umas meia. É. Entendeu, Flávio? Olha como é que você é. Olha como é que você é. Mas o gordinho parecia coelho. Parou, pastor, parou. Vamos voltar. Para, pastor. Não. Vamos voltar para cá. Mas meus irmãos, vamos voltar para cá que vocês demais. Vocês ficam aqui a noite toda, né? Vocês não tem, amanhã tem trabalho normal, tá, meus irmãos?
Ah, defensora do Flávio. Ela é defensora do Flávio. Mas, meus irmãos, assim, o menino estava trabalhando, era 10h30 da noite. O menino devia ter 12 anos. 11 anos. 11 anos. Estava lá vendendo o sacolé dele. Ele está aprendendo valor, meus irmãos. É isso que a gente tem que aprender. Responsabilidade. Ele sabe que ele tem que fazer aquilo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos na feira. Não é vergonha não, meus irmãos. Você começa a dar valor ao dinheiro. Você começa a dar valor ao seu esforço. É isso para trazer para cá, você faz o quê? Você oferta na casa do Senhor, quem é beneficiado é você. Para com essa coisa de ficar, não tem, não tem. Eu sou filho de Deus. Meu irmão, eu sou o dono do ouro da prata. É isso a autoridade que a gente tem que ter, tanto no mundo espiritual, tanto na área da saúde. Mas você vê, Jesus era Jesus abençoado só numa área? Em todas as áreas, meus irmãos. Então, assim, comece a viver como Cristo. Comece a falar assim, na minha vida não tem falta. Na minha vida não tem falta, na minha vida não tem doença, na minha vida não tem nada. Essa autoridade é nossa, meus irmãos. Nós temos, cada um de nós temos o Espírito Santo. Precisa de mais alguma coisa? Não, meus irmãos. Então, assim, vamos fazer. Esse ministério, meus irmãos, ele vai crescer. Vai. Mas ele precisa crescer com vocês. É isso que vocês precisam falar assim, isso aqui é meu ministério. Esse aqui é minha casa. Esse aqui é meu ministério, eu comecei com o ministério. É isso que tem que ser, meus irmãos. Você tem que ter o senso de dono, senso de off-chief, senso de dono. É dono da igreja, eu sou dono da igreja, entendeu? Então, quando a pessoa chegar, vão chegar muito visitante, vocês que vão ter que determinar para eles, orientá-lo. Aqui não tem isso, tenha cuidado na hora de mexer aqui. Pô, isso aqui custa dinheiro. Aí, pô, de qualquer jeito eu vou colocar. É esse cuidado que a gente tem que ter na nossa igreja. Porque não se cresce sem estrutura. Não se cresce sem caráter, não se cresce sem base, meus irmãos. E a base do cristão somos nós. Nós somos a base do mundo, meus irmãos. Estou jogando responsabilidade em cima de você? Não, né? Nós somos a base do mundo, meus irmãos. O mundo vai ser mudado por cada um de nós. Mas para isso, meus irmãos, a gente não pode ter problema em nenhuma área da nossa vida. Nós temos que ser Cristo em todas as áreas. Amém? E assim, meus irmãos, tiverem dúvida alguma coisa, conversa com a nossa pastora. Hoje vocês ainda têm acesso a ela. Amanhã, depois, vocês não vão ter mais, porque ela vai estar com muitas igrejas abrindo. Não vai ter mais isso. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento que vocês podem sentar e falar assim, pastor, eu estou com dúvida nessa área. Amanhã, meus irmãos, 10 mil, 15 mil pessoas, como é que vai ser? 20 milhões, 30 milhões de pessoas? Isso é pequeno, meus irmãos. Isso é pequeno. No Rio de Janeiro, só o Brasil, estão 240 milhões de pessoas. Isso nós estamos falando em nível Brasil. Você imagina em nível global. E vocês que vão estar. Hoje somos nós aqui falando, mas amanhã são vocês. Mas vocês têm que ter o quê? Estrutura na palavra. Seja fiel a quem? A palavra. Não seja fiel à pessoa, não seja fiel a ninguém. Seja fiel à palavra. E nunca use, como a pastora sempre falou, que as pessoas fazem muito isso. Nunca use do Espírito Santo dentro de vocês para manipular nada para vocês. Não faça nada. Porque Deus, não para com esse hábito. Deus falou, não. Se falou com você, ele vai falar comigo. Deus falou com você. É para quê? É para chancelar? Já viu aquele funcionário que fala assim, o chefe mandou falar com você? Peraí, se ele quisesse falar comigo, ele tinha mandado e-mail para mim. É isso que tem que ser. Se Cristo quer falar com você, ele vai falar comigo. Nós somos o quê? Um cristão do século XXI, meus irmãos. Cristão do século XXI vive a palavra. E é fiel quem? A palavra. Amém, meus irmãos? Então, assim, pega o melhor de vocês, vamos ofertar na nossa casa, amém? Vamos ofertar na casa do Senhor, vamos desfrutar de tudo que está à nossa disposição, não é isso? Não é isso, Flávio? Amém, Flávio? Amém, Flávio? Irmão, o filho do Flávio apareceu ontem lá, né? É assim mesmo. Flávio, né? Ele é trabalhador e come bastante. Aí, Flávio. Calma, já foi. Então, meus irmãos, amém? Então, assim, meus irmãos, eu declaro na vida de vocês tudo que está escrito na palavra. Tudo que está escrito na palavra vai se manifestar na vida de vocês. Mas vocês têm que declarar isso diariamente. E uma outra coisa que a pastora falou muito bem, tudo só acontece na nossa vida porque você dá a liberdade. Quem abre a porta da nossa casa somos nós. Ninguém bota uma arma na nossa cabeça e fala assim, faça isso. Ninguém chega para ninguém e fala assim, namora comigo, você morre. A não ser alguns lugares que acontece. Mas não tem mais. Mas isso é outro caso. Você não frequenta esse lugar, né? Ô Gesiel. Meu Deus. Tchau.
Tá viciado. Então, meus irmãos, assim, temos que começar a colocar nossa autoridade na terra. Nós temos o dever de começar isso, meus irmãos. E ser fiel à palavra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o mundo vai tentar corromper vocês. Em todas as áreas. E o mundo não vai corromper vocês nas áreas que vocês são fortes, não. Vai corromper você na área que você é fraco. É isso aí. Então, assim, esteja preparado. Você representa Cristo. E o posicionamento de você vai determinar a mudança no mundo, meus irmãos. Então, seja fiel a essa palavra. A vida de vocês tem que ser mais do que próspero. Em todas as áreas. Mas isso passa por quê? Espírito Santo, conhecendo a palavra, praticando a palavra e declarando o quê? A palavra. E se comportando como cristão em qualquer lugar. Melhor do que isso, se comporte como um cristão em qualquer lugar. Porque a mãe depois fala assim, pô, tem um cristão no Ministério Palavra da Graça, você imagina. É um exemplo para esse mundo. É difícil? Não. Então, meus irmãos, quero agradecer muito a nossa pastora, que hoje fez uma apresentação excelente, muito bom. Palmas para ela. E próximo domingo também vai ter uma coisa especial também da nossa pastora aqui. Então, assim, isso é novo, porque a gente precisa dar qualidade visual, meus irmãos. Porque a gente precisa crescer. E isso dá qualidade visual, a gente está crescendo. Amém, meus irmãos? E fica assim, essa é a nossa igreja. Essa é a minha igreja. Vocês têm um lá hoje. Você tem um lugar que você pode vir e falar assim, eu estou na minha família. Isso que é mais importante. Amém, irmão? Vamos para casa, amo vocês, não é isso, pastora? E domingo, e o Flávio, o filho do Flávio, está lá. Pode fechar, pode ver.